Boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão RI de número 4, com o tema de hoje, a relação Estados Unidos-Israel e os impactos para o Sul global. Então, lembrando que o Conexão RI ele é uma iniciativa do NEPRI, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais da Federal do Paraná, com o objetivo de fazer uma divulgação científica e um debate público aproximando a academia da sociedade. E é um projeto também vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Federal do Paraná. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando na noite de hoje, e também aos nossos apoiadores, colegas que estão pesquisadores do NEPRI, Samuel e Juliane, pelo auxílio que eles estão nos proporcionando durante a transmissão do evento. Também gostaria de passar um lembrete para todos de assinarem a lista de presença para conseguir o nosso certificado de horas, que vai estar disponível no chat ali do YouTube. Eu sou Ludmila Culpe, eu sou pesquisadora do NEPRI, do Núcleo de Estudos e Pesquisa de RI da Federal do Paraná, sou professora de Relações Internacionais e Economia Internacional, e eu tenho um prazer de anunciar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Cláudia Stephan, que é pesquisadora do NEPRI, da UFPR, e também idealizadora do projeto Conexão RI. A Cláudia é analista de política internacional, especialista em sociologia política pela Federal do Paraná também, e mestre e doutora em ciência política pela Federal do Paraná. Boa noite, Cláudia, seja muito bem-vinda à nossa Conexão RI número 4. Boa noite, Lud, tudo bom? Prazer estar aqui agora do outro lado, né? Eu sou Isso. sempre a mediadora, agora estou aqui de convidada aqui, vim falar sobre esse tema aí, bem polêmico e importante para a gente aqui no Sul Global. Então, é um prazer estar aqui, sendo mediado por você hoje. Ai, muito obrigada, Cláudia. Então, a gente tem a honra hoje de ter uma especialista no tema do Oriente Médio, e para focar nesse tema tão pertinente, né, que está tomando aí a atenção da opinião pública internacional, que é essa parceria estratégica, essa aliança entre os Estados Unidos e Israel, que basicamente impacta, é uma das mais duradouras, né, Cláudia, do período do pós-Segunda Guerra Mundial. E o nosso propósito aqui é identificar os impactos que essa aliança traz para, especialmente, a diplomacia do Sul global, a política externa dos Estados Unidos, e como que o posicionamento de Israel também modifica muito, e o Washington, muitas vezes, nessa parceria, acaba infringindo, né, o multilateralismo, né? Isso, de fato, pode trazer uma mudança ali na política internacional, especialmente os críticos apontam isso, né? A Cláudia vai explicar melhor para nós, como essa parceria muitas vezes enfraquece o multilateralismo, né? Ou seja, as instituições ali criadas no pós-Segunda Guerra Mundial, como a ONU, e a gente até teve no dia de hoje um anúncio recente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um afastamento no ano de 2026 dos Estados Unidos da Unesco, que não é a primeira vez que os Estados Unidos se afastam da Unesco, né, saem da Unesco, é a terceira vez, e ele alega que é em função dos ataques contra Israel e pelo fato da Unesco ter aceitado a adesão ali da Palestina como um Estado membro da Unesco. Então, a gente vai ver que isso é um elemento ali que enfraquece essas instituições internacionais. A Unesco vai carecer ali de financiamento, né, sendo que os Estados Unidos são um dos principais financiadores desse organismo. E acho que o que a gente quer entender, né, hoje com a Cláudia vai explicar melhor para nós, é de que forma que o Sul global é impactado, né, que gera uma série de ressentimentos ali nos países da América Latina, da África, da Ásia, essa parceria, e como isso acaba tendo aí uma série de impactos ali de enfraquecer a ordem global, que fica cada vez menos equilibrada, mais injusta, né? E acaba também tendo uma série de preocupações ali com o fortalecimento de regimes autoritários, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão do Irã, por exemplo, e também da violação de direitos humanos nessas regiões do Oriente Médio, né? Então, o nosso propósito aqui hoje é falar de uma análise mais crítica desses impactos dessa aliança Israel-Estados Unidos para o Sul global. Então, é um prazer ter a doutora Cláudia Stephan, que é especialista, analista de política internacional. Então, eu queria começar ali com a primeira pergunta para você, Cláudia, que é a seguinte. Quais são as principais características dessa aliança que a gente acabou de mencionar entre Estados Unidos e Israel, e quais são as peculiaridades, né? Quais são as particularidades que são muitas vezes ignoradas ali pela mídia internacional e também nacional, Cláudia? Então, como a Lud já falou, a intenção aqui hoje é fazer
uma análise um pouco mais crítica, no sentido da gente tentar entender aquilo que muitas vezes está oculto nas notícias que a gente recebe, nas notícias que a gente vê na televisão, nas redes sociais, né? Os porquês e o porquê dessa relação tão estreita entre Estados Unidos e Israel. Então, eu vou tentar trazer esse olhar um pouquinho mais dos bastidores ali dessa relação, para que as pessoas consigam entender, assim, por que isso acontece e qual é a afinidade que eles têm. Então, nessa primeira pergunta, eu trouxe 3 características que são bem importantes para a gente pensar a relação Estados Unidos-Israel. E daí eu vou destrinchar um pouquinho essas 3 características. A primeira delas é que essa parceria estratégica, ela envolve interesses geopolíticos, econômicos e energéticos, né? Então, ela não é uma parceria meramente de países amigos, mas há interesses aí bastante importantes para as relações internacionais. O segundo ponto é o lobby judaico-sionista. Então, é um lobby muito forte e que ele sela essa relação e molda muito a política externa dos Estados Unidos. E o terceiro ponto, a terceira característica, são as narrativas históricas compartilhadas entre Estados Unidos e Israel. Então, esse terceiro ponto faz parte até da segunda parte da questão que a Ludmila colocou. Então, a partir dessa primeira característica, que são os interesses geopolíticos, econômicos e energéticos, a gente precisa lembrar que os Estados Unidos é um país que, assim, até hoje, apesar de estar em declínio a sua hegemonia, é um país que tem uma hegemonia muito forte ainda, ou seja, os seus costumes, o seu comportamento e o seu regramento da ordem internacional ainda é dominante nas relações internacionais. Então, os Estados Unidos, eles têm essa tendência mais imperialista de querer dominar e de querer ter as suas zonas de influência sempre muito bem controladas. Então, isso faz com que os Estados Unidos olhem Israel como um lugar para equilibrar o seu poder ali dentro do Oriente Médio. Então, mais para frente a gente vai ver que nesses valores compartilhados, esse equilíbrio de poder ali cria uma narrativa muito forte para essa parceria entre Estados Unidos e Israel. Do outro lado, a gente tem Israel. Israel é um país, né, que colonizou uma região que se chamava de Palestina, né, que hoje praticamente está completamente ocupada por Israel. Então, é um país de projeto colonial e por isso tem algumas similaridades com a história dos Estados Unidos. Então, por isso também vai ter essa relação tão próxima, né? O interesse de Israel ali naquela região é justamente criar o que eles chamam de Grande Israel, que envolve não só os territórios palestinos, mas também de países vizinhos, parte do Egito, parte da Arábia Saudita, Iraque, um pedacinho da Turquia, do Irã, enfim. Então, é um projeto assim bastante ambicioso e que as pessoas não estão acostumadas a escutar, né? Elas entendem Israel como uma democracia ocidental que está no meio do autoritarismo dos países árabes e do Irã, e nesse sentido elas não conseguem visualizar todo esse projeto que, né, fez parte da minha tese, que é justamente a formação de um Estado que a gente chama de settler colonialista, né, que é o colonialismo de povoamento. Então, nesse sentido, a gente tem interesses ali muito importantes que geram o quê? Primeiro, Estados Unidos e Israel entendem que eles têm as mesmas ameaças, né? Então, o terrorismo, né, o autoritarismo dos países vizinhos, o antissemitismo, de certa maneira, é colocado assim no mesmo bolo ali, né? De ameaças que interessam ser combatidas pelos dois países. E também os interesses energéticos. Então, os territórios palestinos da Cisjordânia e de Gaza, eles têm reservas de gás natural, têm reservas de petróleo, e por isso também um interesse muito grande em tirar os palestinos dessa região, né, terminar essa limpeza étnica, para que eles possam explorar essas reservas naturais.
Então, para que isso aconteça, né, para que esses interesses sejam realmente concretizados, o que acontece? Essa parceria, ela envolve cooperação militar de defesa, envolve cooperação tecnológica e envolve cooperação econômica. Então, nesse sentido, a gente tem a cooperação de defesa, ela é muito forte. Estados Unidos financia na casa de bilhões anuais o Estado de Israel, né, tanto com armamentos quanto em dinheiro, quanto em troca de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, inovações tecnológicas. Então, quando a gente vê falar de armamentos israelenses aqui no Brasil, ou no sul global de modo geral, vigilância e espionagem, reconhecimento facial, inteligências artificiais para uso militar, tudo isso está dentro dessa parceria entre Estados Unidos e Israel. A cooperação ela está cada dia mais forte, né? Um dos exemplos ali que a gente tem, que é bem conhecido, e a gente vê muito nas notícias, é o Domo de Ferro, que é um sistema que foi financiado pelos Estados Unidos com tecnologia israelense, né, de interceptação de mísseis. Então, assim, é muito forte essa parceria, essa colaboração militar-tecnológica, e que não fica só dentro desses dois países, né? Ela vai para fora, como a gente vai ver para frente nas próximas perguntas. E, por último, ali a cooperação econômica. Então, desde 85, Estados Unidos e Israel assinaram um acordo de livre comércio. Então, a intenção é abrir novos mercados, fazer essa diminuição das barreiras tarifárias, e também uma tentativa de normalização com os países árabes, como a gente já tem acompanhado, né? Os famosos acordos de Abrão, que não deram tão certo, né, devido aos ataques do Hamas em 2023 e o consequente ataque israelense, e agora toda essa campanha, né, de limpeza étnica que vem acontecendo desde outubro de 2023. Então, essa tentativa de normalização, ela acontece tentando passar por cima da questão do Estado palestino, né? Então, como a gente pode ver, é uma questão muito complexa, né? A relação entre Estados Unidos e Israel, e fica difícil realmente para a pessoa leiga compreender, porque até nós que somos pesquisadores, demanda bastante tempo para a gente entender os porquês, né? E tudo que está interligado nesse relacionamento. O segundo ponto, então, é o lobby judaico-sionista. Então, o que acontece? Existe um comitê chamado IPAC, né, nos Estados Unidos. Ele é um comitê americano-israelense para os assuntos de Israel. Então, é um lobby fortíssimo dentro do Congresso Nacional dos Estados Unidos, que oferece doações tanto para os republicanos quanto para os democratas, em troca de você conseguir a manutenção dessa relação entre Estados Unidos e Israel, segurança, financiamento militar, financiamento econômico, e etc. Né? Então, eles trabalham não só por meio desse lobby na política, mas também dentro das universidades, com programas de financiamento e doação, inclusive por filantropos judaico-sionistas, que financiam grande parte dos grupos judaicos, grupos de estudos judaicos dentro das melhores universidades dos Estados Unidos, né? Isso sempre para manter as narrativas e garantir esse apoio dos Estados Unidos e manter o nome de Israel sempre presente nos estudos, sempre presente aí na lembrança das pessoas, né? E também tem um trabalho que o lobby judaico-sionista faz, que é usar o Holocausto sempre como para incitar o medo nos judeus, né? Então, tentar cooptar mais judeus para a causa sionista, através de dizer, não, veja, o antissemitismo está piorando, a gente pode ter um novo Holocausto. E isso é um trabalho que é feito desde pequeno, né? Dentro das escolas judaicas. Então, assim, é um trabalho bem intenso. Inclusive, hoje a gente tem, não só lá nos Estados Unidos, como a gente
falou no Conexão 3, né, passado, de perseguição tanto de professores quanto de pesquisadores da causa palestina, que pesquisam Israel, que pesquisam o conflito, mas tanto de políticos mesmo, de professores, de acadêmicos, no sentido de você não ter mais protestos pró-Palestina, inclusive com uma prática que se chama doxing, que é fazer uma lista de professores que eles consideram antissemitas. E aí a gente tem que lembrar que isso não inclui só pessoas acadêmicas, assim, entre aspas, neutras, né, que não têm ligações com os árabes, nem com os judeus, mas dentro dessa lista também estão vários professores judeus, né, que são pró-Palestina e anti-sionista, né, que tem uma diferença aí que a gente precisaria de mais tempo para a gente conseguir destrinchar, mas assim, de modo muito simples, você ser judeu é você ser da religião judaica, e você ser sionista é você entender que aquela região da Palestina é a região da terra prometida dos judeus, da história bíblica, e por isso, então, Israel tem o direito de estar ali na terra, independente do que acontece com os palestinos, né? Então, tem todo esse lobby que é feito muito intensamente, né? E não é de hoje, isso faz muitos anos, né? Décadas que isso vem aumentando. Então, é uma das características aí bem marcantes também dessa relação, e que vai influenciar bastante em toda a política externa dos Estados Unidos. E o terceiro ponto, que está ligado à última parte da pergunta, dessa primeira pergunta, são justamente as histórias compartilhadas, né? Então, Estados Unidos também foi... os Estados Unidos, né, como país, foi um país colonizado também, assim como Israel. Israel também é um país que foi colonizado por judeus oriundos da Europa, de países árabes do entorno, né, dos Balcãs, enfim, de regiões que no final da Segunda Guerra você teve tanto o Holocausto, que gerou, né, um fluxo de judeus que precisava de um lugar para ficar, então alguns foram para os Estados Unidos, mas outros ficaram em outras terras. Por exemplo, na Rússia você tinha bastante também antissemitismo, então você tinha os pogroms também, também eram esse tipo de violência que fazia com que as pessoas fugissem daquele lugar. Então, nesse sentido, você tem uma história de colonialismo, de povoamento, que ela se une. E como que ela vai se unir? Ela vai se unir num histórico judaico-cristão, né? Como eu já falei, da Terra Prometida, da história bíblica, né? Que hoje tem um apoio intenso dos evangélicos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e no sul global de modo geral. Os valores ocidentais, né, que eles entendem como valores ocidentais, então destaca Israel como um país ocidental no meio dos estados árabes, né, como um estado de exceção, excepcionalismo israelense, que também combina com o excepcionalismo dos Estados Unidos, né, com a história do Destino Manifesto, e também as narrativas democráticas, né? As narrativas democráticas também colocam Israel como a única democracia do Oriente Médio, né? Mas exatamente que democracia, né? Para quem, como? Então, esse é um ponto também bem importante. E o mais importante, acho que da gente lembrar hoje, é a história colonial. Então, a gente não pode esquecer que tanto Estados Unidos quanto Israel são países formados pelo colonialismo de povoamento, né? Então, isso é uma parte da história que fica muito esquecida, que as pessoas não, elas só veem o Estado hoje como ele está formado, né? E a gente esquece que a formação desse Estado ela é importantíssima para a gente entender como ele vai atuar, né? Não só como ele atuou no passado, mas como ele vai continuar atuando. Então, aí a gente vai ter questões que a gente chama de colonialidade do poder, né? Que é esse resquício de toda essa colonização
no caso dos Estados Unidos, e no caso israelense, não é nenhum resquício, ainda está em acontecimento, né? Porque a intenção é justamente que Israel seja o território todo, né, da Palestina, e não só nos territórios que foram designados pela ONU. Então, aí você entra com questões de supremacia branca, de racismo e outras questões, assim, que são bastante... elas se mantêm muito ao longo do tempo, né, e é difícil as pessoas, às vezes, entenderem que elas estão por trás das decisões que são tomadas. Então, Israel, ali, para a gente lembrar, ele é um projeto colonial que foi organizado pela Organização Mundial Sionista em 1897. Né? Então ele não surgiu do nada, ele não foi, né? Eles não estavam morando ali e de repente a coisa, né, se tornou um conflito com os palestinos. Não, né? Tem toda uma história aí bem complexa, de bastante violência, e que ainda está em acontecimento, e é por isso que hoje a gente vê tudo que a gente está assistindo ao vivo, né, de violências ali em Gaza e na Cisjordânia, enfim, só para a gente ter um pouco desse perfil aí do que é a relação Estados Unidos-Israel. Excelente, Cláudia. Então, acho que nós que somos estudiosos de relações internacionais, a gente sabe que existe ali o hard power, né? Você mesmo falou da parceria na questão militar entre Israel e Estados Unidos, mas você destacou muito a questão ideológica, a mobilização ideológica, né? Essa construção de um inimigo comum, né? De um inimigo que é ali o Islã, e a Palestina ali naquela região acaba se tornando um reflexo disso, né? E o Irã também, especialmente por ser um governo mais fundamentalista, né? Então, como que essa aproximação ideológica ela é essencial? Então, é o soft power que a gente tanto fala, né? Então, as ferramentas não são apenas ferramentas de política de hard power econômicas, mas também de soft power. E, por outro lado, o outro lado do jogo, né, vamos pensar no Irã, vamos dizer assim, não, saindo um pouco da questão palestina, indo para o Irã, também existe uma problemática, porque por mais que seja um regime questionado pela população, né, o regime islâmico, o governo do Irã, ele também, diante dessas ameaças externas ali de Israel e Estados Unidos se unindo contra o Irã, isso gera um sentimento interno de luta contra o inimigo externo. Então, volta a ideia de ingerência da soberania, né, Cláudia? Então, que você mencionou a questão da democracia. Então, a democracia é um argumento, mas as evidências empíricas que a gente tem na Síria, na Líbia, no Afeganistão e no Iraque, é de que ingerências externas não promovem a democracia, pelo contrário, né? Geram ainda um sentimento ali de radicalização, né? Então, o Talibã retomando o Afeganistão é um exemplo de que deu tudo errado a guerra do Afeganistão. O argumento ali de eliminar o governo autoritário caiu por terra, né? E ainda assim a gente continua. Então, assim, esse conflito que a gente está observando, ele é a tendência de fracasso, né, Cláudia? Eu até fugindo do script aqui, porque você falou da questão democrática, e eu achei muito interessante da gente discutir isso. A tendência é uma repetição daquilo que a gente viu ali, da luta contra o eixo do mal, né, Cláudia? Exatamente. A gente até vai chegar nisso, que são os impactos, né, do Sul Global, para o Sul Global, né? Mas é isso. Todo o histórico que a gente vê ali das intervenções estadunidenses, elas não resolveram nada de democracia. Então, assim, a gente precisa lembrar que isso é uma narrativa, isso é uma justificativa para os interesses dos Estados Unidos, né? Então, como a gente viu até nos outros conexões, a gente entende que Estados Unidos ele serve como um modelo, né? Isso é a hegemonia que ele colocou no mundo, né? A hegemonia estadunidense, ela se reflete nisso, de a gente entender que a cultura deles é melhor, que as ações são melhores, que a política externa deles é legítima, e que a nossa aqui não é, mas não é verdade, né? Não existe o Estado bonzinho que quer fazer o bem para todos. Existem estados e cada estado vai buscar os seus próprios interesses, né? Mesmo que a gente deveria respeitar a soberania de cada estado, independente ali Exatamente. das formas diferentes de exercer os regimes, né?
E se ainda fosse para Exatamente. defender o povo iraniano, né? Se ainda fosse para defender o povo iraniano, aí deveria ter que ser feito de dentro para fora, né? Porque de fora para dentro a gente sabe que não funciona. Porque Isso, e daí é uma questão muito delicada, porque, querendo ou não, de dentro para fora também é uma ingerência, também você pode propiciar claro, golpes de Estado, como a gente já viu sim, na América Latina, e mesmo isso, assim você não vai trazer democracia. Na verdade, é justamente a intenção é que esses países fiquem cada vez mais fracos e isso. você consiga dominá-los, você consiga Exercer controle. colocar a sua vontade sobre a vontade deles, né? Então, até a gente vai. Eu Acho que a estou aí segunda pergunta ali. finalizando umas negociações para trazer uma professora para a gente Uhum, justamente falar sobre Irã, a questão nuclear, né? Com o nosso colega ótimo. também, com o Leandro, Que o argumento de nosso Israel é colega esse, mas a gente sabe Nepre, que não é, né? Uhum. para E aí gente, eu vou a gente entender um pouquinho do Irã também, né? Que também um tem pouco. essa mesma questão de ingerência, de violência e de imposição, né? Da Não, vontade. não tem um regime melhor que o outro, mas o que a gente sabe é que a forma como está sendo feita dificilmente vai promover democracia ou melhora da qualidade de vida dos dois povos, né? Das duas nações. Isso, Não, tanto não Israel vai, com quanto certeza ou não mesmo vai, a faixa gente de sabe que Gaza, não né? vai. A gente sabe que as pessoas estão morrendo de fome, né? Não está chegando mais auxílio, enfim, a situação está bem dramática, bem. Bom, e Exatamente. Clau, passando para a segunda pergunta, acho que já conecta com o que você estava falando da política externa dos Estados Unidos, né? Mas como que essa parceria Isso. ali, Israel, essa aliança ali tradicional, acaba de alguma forma moldando a política externa dos Estados Unidos nas questões atreladas ao Oriente Médio, que é uma região estrategicamente tão importante para os Estados Unidos e para o Ocidente, digamos assim? A pergunta de um Então, milhão de dólares. essa Difícil. parceria estratégica, ela moldou completamente, né, a política externa norte-americana, porque para os Estados Unidos é uma vantagem você ter um país no meio do Oriente Médio e que ele consegue garantir para você todos os seus interesses. Então, querendo ou não, o que a gente está vendo em Gaza hoje é um meio caminho já dos interesses tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Né? Então, o que acontece é que essa relação ela fez com que os Estados Unidos apoiasse incondicionalmente Israel, né, em todas as esferas, seja militar, econômica, diplomática, e você pode ter a mudança de governo que for, seja republicano, democrata, você tem o mesmo apoio. Acho que a gente conseguiu no final do governo Biden a gente conseguiu ver isso, né? As eleições nos Estados Unidos elas foram muito marcadas pela questão palestina, muito marcadas. Por quê? Porque as pessoas elas não estavam acreditando que os democratas que deveriam estar pensando, né, naqueles valores propagados de democracia, direitos humanos, né, toda aquela narrativa tão forte que os Estados Unidos passa, como que ela foi por água abaixo, né? O que aconteceu? Então, naquelas eleições, né, na última eleição que o Trump ganhou, uma das questões foi que a questão palestina ela estava muito presente naquelas populações imigrantes, né? Eles queriam uma inovação, então ou eles deixaram de votar, ou eles votaram no Trump numa tentativa de boicotar o apoio democrático, né? Mas a gente sabe que não adiantou nada, né? Porque no final das contas, o Trump, nesse sentido, é igual ou pior do que o Biden, né? Então, essa aliança ela faz com que tenha um apoio incondicional, ela também faz com que os Estados Unidos priorizem a segurança de Israel na região. Então, tudo que Estados Unidos está olhando na região do Oriente Médio, ele vai pensar na segurança de Israel, ele vai falar, não, vamos fazer isso, mas tem que acordar que, né, Israel tem que estar de boa, tem que atender os interesses deles também, senão a gente não vai fazer, né? E a gente vê isso muito também, né? O que mais que a gente pode falar também? Acaba tensionando, né, as relações com os países árabes, porque você vê, como eu comentei dos acordos de Abrão, você tem Estados Unidos tentando mediar um acordo de normalização com os países árabes, entre Israel e os países árabes. Ao mesmo tempo, você dá apoio incondicional a Israel, garante a segurança deles,
financia armamentos, financia guerras, financia intervenções, mas você também quer que eles normalizem essas relações econômicas com os países que também vão estar sujeitos, né, às consequências dessas ingerências, né? Então, você tem uma população muçulmana que ela não confia nessa parceria com os Estados Unidos, né? Então, é difícil você promover paz numa região que sabe que você está mediando a partir de um grande invasor, né, de países. Então, é muito difícil que as pessoas confiem, né? E internacionalmente também, os Estados Unidos também são vistos como parciais, né? Eu mesma já tinha escrito um artigo lá no comecinho da minha carreira acadêmica sobre a falta de neutralidade que os Estados Unidos representam nas negociações, né, de paz entre Israel e Palestina. Porque se você dá apoio incondicional, se você dá financiamento militar, se tem cooperação de defesa, cooperação econômica, aí você diz, não, mas eu estou aqui para ajudar a criar um Estado para vocês, sendo que você está dando armamento para limpar etnicamente aquela região, né? Então, assim, não faz o menor sentido, e isso vai se refletir nos países do sul global também. Você vai ficar com o pé atrás de fazer certas alianças com os Estados Unidos e com Israel, porque você vai pensar duas vezes, né? Será que vai me trazer benefícios mesmo? Ou será que eu estou sendo só usado para eles conseguirem o interesse deles, né? Olha que Então, interessante, fica bem, Cláudia. fica bem, fica bem atrelada, né? Toda essa política dos Estados Unidos em relação a Israel e os países árabes. Falando dos países árabes, né, que você mencionou como isso enfraquece, né, isso fragmenta a relação entre os países árabes, o Leandro lembrou muito bem aqui que os Estados Unidos têm como maior aliado no Oriente Médio a Arábia Saudita, que é o adversário histórico Sim, do Irã, e disputa a hegemonia regional ali entre a Arábia exatamente. Saudita e Irã. Então isso é o que você só ecoou o que você acabou de falar, desse sentimento ali que fragmenta ainda mais, né, o vínculo entre eles. Isso, tanto que agora, nesses acordos de Abrão, depois dos ataques, né, do Hamas e dos ataques subsequentes de Israel, você tem a Arábia Saudita voltando atrás, né? Ela meio que fala: ah, eu queria fazer parte do acordo, mas todo mundo começa a recuar e pensa: pera, eu acho que não é bem assim, né? Porque eu vou me queimar ali, e como que eu vou sair depois que eu estiver dentro desse acordo? O que vai acontecer na região, né? Então, assim, bater de frente politicamente, ideologicamente é uma coisa, mas ali, realmente, no confronto militar, aí a coisa fica pesada, né? Então, a gente viu até nos ataques israelenses ao Irã que justamente Estados Unidos acabou meio que interferindo ali nos bastidores, né? Porque ele sabia que tinha um grande perigo do Estreito de Hormuz ser fechado, e isso acarretaria em bastante prejuízos, né, comerciais e financeiros. Então, ele acabou também dando uma mexidinha ali, né, nos seus pauzinhos para que a coisa suavizasse, Israel ficasse mais tranquilo e eles pudessem retomar os seus interesses, mas de uma outra maneira, né? Então, a gente ainda não viu essa retomada dos acordos de Abrão, assim, com força, né? Porque teve um boom em 2020 de que isso ia normalizar as relações, mas, né, infelizmente, esse tipo de parceria, assim, tão sólida, ela acaba por deixar os outros países inseguros em relação a novas parcerias. Muito bom, Cláudia, obrigada. Eu acho que me veio à mente essa ideia de você falou sobre um inimigo externo, os Estados Unidos se tornam um inimigo externo deles, né? Isso gera um sentimento ali de solidariedade também, né? Apesar Uhum. dessas disputas ali que a gente está falando da Arábia Saudita e Irã, disputa da hegemonia regional, existe essa questão ali de um sentimento de solidariedade que só fomenta ainda mais, né, o radicalismo, ou mesmo um sentimento de Isso, colonialismo, né, de que nós estamos sendo induzidos a apoiar né, o mal ali, que é os Estados Unidos, que de fato não vai produzir nenhum bem para nós, né, em termos de política regional, mais caos. Não exatamente. ordem regional, mas mais caos. Indo para a próxima Exatamente. pergunta, Cláudia.
De que maneira que essa aliança ali, até a pergunta do Léo Mercher, acredito que a gente pode colocar antes, ele pergunta, vocês acham que a União Europeia prejudica a região do Oriente Médio ao ter muitos membros na OTAN? Então, a pergunta sobre a OTAN vinha um pouco mais para frente, né? Mas falando um pouco de como que os blocos regionais, mesmo nesse caso a União Europeia, como que essa parceria Israel, Estados Unidos, influencia a postura ali dos Estados Unidos dentro da ONU e como que a relação com a União Europeia também acaba sendo afetada. E a segunda parte era sobre como a percepção e os interesses do país do sul global fica afetada também por conta dessa parceria. Aí você tem duas perguntas, né, que é a da União Europeia. Isso. Então, eu acho assim, a questão da OTAN, acho que a gente conseguiu ver com bastante força agora com a guerra da Ucrânia e Rússia, que justamente essa tentativa do domínio estadunidense dentro das organizações internacionais é algo que não funciona, né? Que não dá certo. Porque se você está numa organização de defesa, mas você vai forçar o seu inimigo a tomar uma decisão que você sabe que ele não vai tomar, então como que, né, você está querendo dar um checkmate, mas num tabuleiro que não vai sair o jogo do jeito que você quer, né? E acho que, assim, a OTAN, assim, e a União Europeia, enfim, em relação a essa parceria Estados Unidos-Israel, a questão é que grande parte dos países europeus, né, pelo menos as grandes potências ainda, e as ex-potências colonizadoras, elas são parceiras também, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Então, assim, eu acho que não tem muito choque ali, né? O choque está muito maior em relação aos países árabes, né? Mas os países árabes, em relação ao conflito Israel-Palestina, eles também apoiam e não apoiam, né? Na verdade, eles gostariam que não tivesse o conflito, mas ao mesmo tempo eles também não têm força para interromper. Então, assim, você fica num jogo ali que depende muito ainda da maior potência, né? Estados Unidos é ainda a maior potência militar e é quem tem o poder de veto. Então, isso destrói muito das tentativas, né, dos países mudarem a situação, né, inverterem esse tabuleiro, tentarem uma nova jogada, né? Então, o que acontece? Como que influencia essa tomada de decisões? Primeiro, bom, os Estados Unidos têm poder de veto no Conselho de Segurança. Então, por aí a gente já imagina o que acontece, né? Você tem qualquer resolução que foi a favor de um Estado palestino, contra Israel, contra qualquer tipo de agressão israelense, contra qualquer violação, todas elas são vetadas pelos Estados Unidos. E isso ele é consequência direta dessa relação, né? Estados Unidos se coloca como um parceiro que está ali justamente para vetar qualquer coisa que não seja aprovada por ele e por Israel. Então, ali você já sabe que grande parte da continuidade desse conflito se dá pelo apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, né? E é isso que eu acho que muita gente não consegue entender. Eu vejo muito comentário nas redes sociais das pessoas, né, leigas que não entendem como a gente entende de ONU, de Conselho de Segurança, falando a ONU não resolve, a ONU não serve para nada, a ONU fracassou. Mas a questão é que a ONU é uma organização internacional, uma organização de países que estão ali para tentar solucionar as questões de violência, de insegurança. Então, não depende da ONU. A ONU não é, né, um órgão com um exército que vai sair e vai combater todas as violações, né? Eles dependem desses estados resolverem agir contra essas violências, né? E o que Com base na acontece nesse diplomacia. caso... E não com base na diplomacia, lembrando que o princípio da segurança coletiva é o que é a prerrogativa da ONU, portanto, são os estados, como você mencionou, que definem o que é uma ameaça à paz e coletivamente se organizam para agir caso haja uma ameaça identificada
comprovada, né, contra, no caso Isso. do Irã, é uma ameaça à paz coletivamente. Portanto, Israel não pode atacar o Irã sem esse aval, digamos, do Conselho de Segurança. Então, se os estados não respeitam o mecanismo de segurança coletiva, não tem como. Aí predomina lá o equilíbrio de poder, do realismo, né? Exatamente. Eu acho que o Leandro fez um comentário bem bacana, né? O Leandro, obrigada, Leandro. O Leandro, ele é um especialista no tema também, né? Então ele está Eu não debatendo estou com a vendo gente aqui o aqui. comentário. E ele escreveu ali, ó, lembrando que a atual intervenção de Israel em Gaza se deve aos ataques do Hamas em 2023, que tinha como objetivo enfraquecer os acordos de Abraão e impedir a aproximação de Israel com os árabes. Você mencionou os acordos de Abraão? Isso, com certeza, mas e é justamente isso que eu acho que a gente tem que lembrar, é que o Hamas ele existe justamente porque existe a colonização da Palestina, e não o contrário, né? Ele não existe porque ele quer destruir Israel, mas porque eles já são violentados desde 1948 e antes até, né? Porque toda essa disputa territorial ela vem antes até do plano de partilha de 47 da ONU. Então, a existência do grupo, não só do Hamas, mas né, da OLP e de outros grupos, a Frente para a Libertação Palestina e os demais grupos que existem, é justamente para que eles possam ter os seus estados, para que eles possam viver tranquilamente. Então, você vê, é muito difícil se você tem um plano de colonização de uma região habitada por outros povos, você vai ter violência, né? É inevitável, não tem como. Então a gente vai ficar nesse cabo de guerra, né? Mas um atacou por isso, outro atacou por outro. E infelizmente, o único poder que poderia ajudar a resolver minimamente são os Estados Unidos, porque tem poderio militar, tem poder de veto. Então, tem o poder de não vetar uma resolução. Mas aí também não é interesse de Israel. E por isso essa parceria, ela solidifica todos os interesses de Israel e dos Estados Unidos ali na região, né? Então, eu sei que às vezes é complicado das pessoas entenderem, porque a gente vê numa notícia, uma notícia muito rasa, né? Você não vai entrar nesses poréns, né? Mas é isso justamente que dificulta as pessoas entenderem por que o conflito continua, porque que ninguém faz nada, né? Não é que ninguém faz nada, é que alguém veta para que as coisas não mudem, pela manutenção, né, do status quo, não para modificar, não em favor da multilateralidade, né? Então, tem outras coisas, como você comentou hoje, da retirada da Unesco. Não é a primeira vez que Estados Unidos faz isso, Terceira né? Então vez, já né? vai ser a segunda ou terceira O vez que eles Reagan, fazem, né? depois a volta na época do Bush, os Estados Unidos retornam, e depois acho que o Biden, de fato, concretiza o retorno, e então fica esse vai e vem. A Unesco já estava Isso, preparada para isso, né? Porque quando exatamente. ela promove a adesão da Palestina, então provavelmente, que é isso que você mencionou, automaticamente os Estados Unidos vão reagir, né? Como se aquilo fosse Isso. um ataque antissemita. E Como não se é. fosse contra ele mesmo, né? Que as É. ameaças comuns fazem com que ele haja como se fosse contra ele Como também, a né? Unesco é importante, né, Cláudia? Eu já vou ler essa pergunta do Leandro, porque acho que ela encaixa muito com o que você estava falando, mas a Unesco tem esse papel até de também promover um diálogo educacional sobre o que foi o Holocausto, para que não se Sim, repita. Então, quer dizer, a Unesco com é uma certeza. aliada, digamos, da causa, né, da causa em defesa do povo israelense, né? Então, há uma É, distorção muito grande, né, do papel das agências internacionais, porque fica essa politização, né, de que, é. então defendeu o interesse, entrou a Palestina, portanto, foi um ataque a Israel, um ataque aos Estados Unidos, e não foi. E a O Leandro, Unesco, trata de patrimônios, né, da com humanidade. Então, certeza, assim, está sendo tudo destruído em Gaza e Cisjordânia. Então, nossa, daqui a como pouco foi na você não tem mais Síria, nada, né, Líbia, histórico. uhum. É tristíssimo. E aí você falou sobre a solução, parece que você adiantou a pergunta do Leandro. Ele pergunta É. assim: você acredita que existe uma solução política viável em Gaza com a criação de um Estado palestino? Ou hoje essa possibilidade é muito remota? Puxa, que pergunta difícil, né, Leandro? Mas a É Cláudia já difícil e é antecipou um pouco, né? fácil. Vai ser muito difícil. Sim. Ó, eu estudo questão palestina desde a graduação, né? Então, eu estudo Hezbollah, questão palestina, formação do Estado de Israel. Não,
eu não vejo como ter um Estado palestino nessa altura, porque a limpeza étnica ela está acontecendo agora, né? O genocídio está acontecendo, a gente está vendo ao vivo e a cores, não é, né, não é uma narrativa, isso é um fato, isso está acontecendo agora, e as pessoas estão sendo ou mortas ou empurradas cada vez para algum lugar que, né, ou, enfim, vai terminar ou em mais mortes, ou vai terminar nessas pessoas sendo transferidas para algum outro lugar, porque a gente também está com foco hoje muito grande em Gaza, mas Cisjordânia também está sendo atacada, também está sendo destruída. Então, assim, não é só Gaza, né? São os dois estados, as duas regiões ocupadas, que são as áreas que deveriam ser o Estado palestino, né? Então, assim, infelizmente, vai ser muito difícil ter um Estado palestino ali. O que se reivindica hoje, inclusive pelos acadêmicos e uma parte muito pequena da sociedade israelense, é que se tenha um Estado só, mas um Estado verdadeiramente democrático, que acolha os palestinos, que dê cidadania para eles. E o outro grande problema é que dentro do próprio Estado de Israel já há divergência, já tem problemas da cidadania, tanto com os palestinos, né, de 48, que hoje são cidadãos de Israel, quanto com judeus ortodoxos, que são contra, né, a violência do Estado de Israel, contra pessoas que vêm da Etiópia, vêm de países da África e são discriminados também dentro de Israel. Então, assim, vai ser muito difícil, Leandro, a gente ver um Estado palestino. Sinceramente, eu acho que grande parte dos acadêmicos não vê mais não vê nem como uma solução viável mais, porque realmente não tem onde colocar, né? Gaza está praticamente toda destruída, então você teria que reconstruir um Estado. Agora vamos pensar, se você tem uma parceria tão forte, que está tão atrelada à destruição, e o próprio Knesset, que é o Congresso lá israelense, já disse que não quer um Estado palestino, então como que a gente vai fazer, né? Mesmo que Estados Unidos resolvesse agora falar, vamos tentar fazer alguma coisa, vou sair como o salvador da pátria aqui, vamos tentar. Não tem, a gente não consegue ver como isso, com tantos assentamentos que tem na região e toda a violência também dos colonos ali, uma articulação muito forte, vai ser muito difícil a gente ver um Estado palestino, infelizmente. Né? Eu acho que qualquer esperança que a gente tinha como pesquisadora desse tema tem ido por água abaixo, finalmente, assim, nos últimos tempos, infelizmente. Não dá para ter otimismo nesse cenário, e o que a gente observa, né, Cláudia, não sei se você concorda, pelo que eu tenho acompanhado, eu não sou especialista, mas parece que por mais que esse conflito Irã-Israel tenha dado uma paralisada, parece que existe uma chance de escalonar esse conflito, né? Os Estados Unidos ali parecia que iam se envolver diretamente, não aconteceu, mas existem aí os analistas, eles consideram que isso não está encerrado, né? Então, provavelmente isso vai escalar para outras proporções, para além da questão que você estava mencionando de Gaza, né? E daí eu queria fechar com essa pergunta: que impactos dessa parceria estratégica Israel e Estados Unidos para a diplomacia internacional, né? Você já está mencionando isso, né? Mas não só para a questão do Oriente Médio, mas especificamente para o sul global, portanto, para a América Latina, para a África, para a Ásia, nessa questão ali dos países de desenvolvimento que tentam se projetar, né? Expandir o protagonismo, como é que fica? Como a gente vai lidar? E aí vamos perguntar, né? O tarifaço, Brasil. Como é que fica tudo isso? Como é que a gente se posiciona diante dessa questão? Ainda mais essa polarização interna, que a gente fica ali com, né, um grupo que quer defender Israel, que, enfim, entende tudo isso como uma questão de política externa brasileira, sendo que não é, né? A gente tem que preocupar com os nossos interesses de política externa. Eu acho que, assim, dentro do que a gente se propôs aqui de trazer uma análise crítica, é preciso que a gente entenda que a gente não pode defender os estados, né? Os estados têm seus interesses. Eu acho que a gente precisa defender que seja cumprido o direito internacional, que seja cumprido
o respeito aos direitos humanos, que as pessoas possam viver, né, minimamente em paz, né? Porque a gente sabe que a gente não tem uma democracia plena, não existe paz plena, não existe nada muito pleno, né, nessa vida, mas assim, o que a gente está vivendo hoje, né, com a ascensão de extrema-direita, com o aumento, assim, de uma certa, entre aspas, né, uma certa corrida armamentista, porque tudo isso está gerando um aumento, uma procura por armamento, tanto na União Europeia, quanto ali na área da região dos países árabes, né, China, Rússia, os países estão de olho nesse comportamento errático, né, que Estados Unidos está tendo hoje. A gente fala de uma coisa hoje, amanhã já mudou. Aí daqui a pouco a gente já estava falando de Unesco, que já estava no nosso script, aí hoje saiu de novo que Estados Unidos vai sair da Unesco. Então, assim, a gente está numa fase bastante volátil, né? Então a gente não sabe bem o que vai acontecer. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa lutar pelos nossos interesses aqui no Sul Global. Né? A gente não está aqui para defender Estados Unidos, a gente não está aqui para defender Israel, e a gente está aqui para defender os nossos interesses, que é das consequências, né, dos impactos que a gente pode colocar dessa parceria estratégica. Primeiro, enfraquecimento do direito e das normas internacionais, né? Então, Estados Unidos não respeita, Israel não respeita, logo você começa a ter os outros países questionando por que eu vou respeitar uma norma internacional se os outros também não respeitam. Então, você acaba que você tem, vamos dizer assim, uma exportação de um modelo de violação das normas, então tá tudo certo, então vamos todo mundo viver na anarquia, cada um faz o que quer e tá tudo certo. Então esse é um dos grandes perigos, né, a gente não ter mais uma previsibilidade nas ações dos estados, e aquilo se transformar entra um presidente, ele quer isso, ele faz, o outro quer outra coisa, ele faz também, e tá tudo certo. A gente vê, inclusive, que na Índia, com a questão da Caxemira e o Paquistão, a gente vê que também já aumentou a violência lá, porque daí, Israel pode estar fazendo isso em Gaza, então vamos fazer na Caxemira também, vamos aproveitar, porque não tem Estado que freie, né? Não tem ninguém que vá frear efetivamente, então você tem o perigo desse reforço, né, da violência pelos Estados, a Inclusive, violência estatal. O modelo complementar, democrático autoritário dos Estados sim, Unidos, né? Então a gente não consegue sair dessa cultura política que está na gente, né? Já está colocada por essa hegemonia estadunidense, que é uma cultura política violenta, né? Autoritária. O que mais? Exportação desse modelo, como eu já falei, né? Genocidário, de você invadir pedaços de terra que você considera seu, sem a mínima consideração pelos povos que moram lá, né? Então, essa desumanização das pessoas, né? Colocar como inimigo, desumanizar e logo conquistar o seu território, né? A qualquer custo. O que mais? E eu só claro também, né? complementando, uhum, Exportação de armas, né, gente? sim, Exportação sim, de tecnologia, de violência, de espionagem, de reconhecimento facial, drones, armamentos de todo tipo, que já são comprados aqui pelo Brasil e por outros países aqui do o sul aumento global. do gasto militar na Europa, né? Isso também, exatamente. Então a gente está vendo que aquele lobby que a gente falou no começo, ele está fortíssimo aqui. Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de ver os prefeitos, não estavam lá quando teve os ataques entre Irã e Israel, que ficaram presos num bunker, porque tinham ido lá a convite de Israel, pelo lobby israelense, para comprar armamentos, né? A última instância é você vender Israel como um país modelo e modelo de tecnologia. Claro, Israel é chamada Startup Nation, né? Então é o lugar da tecnologia, é o lugar da troca com o Vale do Silicone, é uma troca direta. Então, assim,
fantástico, mas por que não usar a tecnologia para coisas boas, né? A gente tem tantas soluções que a gente precisaria da tecnologia, de inovações, e elas estão sendo usadas para armamento, para guerras, para vigilância dos seus próprios cidadãos, especialmente na questão que a gente falou de colonialidade, né? Então, isso vai influenciar diretamente na segurança pública de periferias, de favelas, onde estão as pessoas pretas, onde tem o maior nível de violência policial, né, de autoritarismo, de violência do Estado. Então, assim, esses são alguns, né, só dos perigos aí que essa relação traz para a gente aqui. Daí, como a gente já falou, ingerência nos assuntos internos, como a gente viu com o Trump, com o tarifaço, com a questão do Desrespeito à Bolsonaro. soberania, né? Uhum. Isso, Isso exatamente. que você mencionou, até queria ler brevemente o discurso do Trump hoje, quando ele Uhum, alega, né, uma retórica anti-israelense dentro da Unesco, né? Então ele usa uhum. os seguintes termos, ele fala que a Unesco está empenhada em promover causas sociais e culturais divisivas e mantém uma atenção desproporcional sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, uma agenda globalista, então ele usa muito isso, agenda globalista, que a gente não sabe o que ele quer dizer com isso, né, quando ele Uhum. esse antiglobalismo, ideológica para o desenvolvimento internacional. Então ele culpa a tal da agenda globalista, né, como Uhum. ela e que é o que você acabou de falar, que é essa ruptura com o multilateralismo que ele promove. É Isso. um péssimo exemplo aí para a política internacional, para os estados que vão tender a um isolacionismo, né, a protecionismo, nacionalismo, que é o que a gente está vendo que está crescendo, e gastos bélicos, Exatamente. etc., que é muito contra o que, como você mencionou, que é a política de livre comércio, de defesa de direitos humanos, né? Então, o argumento dele é sempre um argumento assim que, quando ele fala que a atenção da Unesco, cujo objetivo é defender educação e saúde, é desproporcional aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ele não entendeu para que serve a Unesco, né? E o próprio Exatamente. secretário-geral da ONU lá, ele disse assim hoje, eu não sei o que ele quer dizer com agenda globalista, porque a agenda da Unesco é a defesa dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E quando ele vem com esse Exatamente. argumento, que é uma retórica exagerada, né, sobre defesa de direitos humanos, é uma atrocidade, né? Então é perigoso quando Exatamente. E isso é o próprio lobby que proporciona, né? O lobby sionista, ele faz com que você use todos esses argumentos, né, do medo do holocausto, do antissemitismo, de você está anti-Israel, mas quem está anti-Israel? Israel é dependente completamente econômica, financeiramente, militarmente dos Estados Unidos. Está super, hiper, mega protegida, cometendo genocídio. Onde está Israel de coitado nesse sentido? Não existe. Se o antissemitismo aumentar, é justamente pela violência que está acontecendo lá dentro dos territórios. Não porque as pessoas não gostam de judeus, as pessoas estão contra o sionismo, estão contra o Estado violando direitos humanos de pessoas que moram na região também, né? Que deveriam viver pacificamente, né? Então é sobre isso, mas como os interesses estadunidenses não batem com essa agenda humanista, apesar do discurso liberal, apesar do discurso da pós-guerra, da propagação dos direitos humanos, da democracia, etc., e das instituições internacionais, como, né, multilateralismo, a cooperação internacional para a segurança, para a paz, a gente hoje entende que muito disso é uma retórica. Ela não é uma ação concreta, não é feito. Estados Unidos tem grandes problemas internos com sua democracia. Então, imagine se ele não teria com as outras, né, democracias, com os outros países e com os seus regimes, né? Então, enfim, é complicado, mas é isso, a gente precisa entender que essa aliança ela é muito forte e ela tem interesses, e como diz, né, a Francesca Albanese, que está lá reportando tudo para a ONU, isso vai ser exportado para o mundo, isso não vai ficar ali dentro. O armamento que é feito em Israel, ele é testado nos palestinos, e ele é colocado para venda nas feiras, gente. Isso não é esquerdismo, não é globalismo, isso é um fato, é só buscar as notícias das fontes,
né, de Israel mesmo, e você vai ver feiras de armamento, onde você vai ver todo tipo de programação, que inclusive a gente já sabe que não funciona bem, porque, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial, eles são racistas. Eles reconhecem as pessoas brancas, eles não reconhecem as pessoas negras, porque eles colocam os negros como iguais. Então, se eu estou buscando uma pessoa negra que cometeu um crime, esse reconhecimento facial ele vai pegar qualquer pessoa com um rosto similar e vai colocar como aquele criminoso. Isso a gente já sabe que acontece, né? Que já tem esse problema. Então, a colonialidade ela não está só, né, no ideário, né? Ele tá na materialidade das coisas também, como a gente está usando toda essa tecnologia agora para vigiar as pessoas, para criminalizar e para ganhar dinheiro, porque alguém ganha dinheiro com isso, né? Não somos nós, mas alguém ganha, né? Guerra é um Com negócio. prisões, com tudo isso. Então, assim, é super complexo, né? Nada é só o que a gente vê numa matéria. Isso tá. Nossa, são horas para a gente conversar sobre todas as minúcias, né? De É um tudo que a tema gente bem falou aqui. com muitas dimensões, né, Cláudia? Muito amplo, Uhum. mas é um cenário de imprevisibilidade, incerteza que você destacou, né, de fragilidade das instituições. E a opinião pública é um pouco perdida também, assim, porque noticia ali, depois não perde, ninguém mais sabe o que está rolando. Veja a Ucrânia, né? A gente não fala mais disso, o que está acontecendo, e nada se resolve, né? Eu lembro que eu conheci Uhum. uma moça afegã que me disse, afegã não, do Iraque, que tinha, né, migrado, né, uma refugiada que estava vivendo na Bósnia. Ela me disse, bom, a televisão não mostra para vocês, mas a guerra do Iraque não acabou. Né? Então volta, essas pessoas vivem instabilidade cotidiana nessa região do Oriente Médio. Então não existe uma estabilidade. Exatamente. E é isso que nós aqui, como analistas, a gente tem que pensar. O que vai gerar estabilidade nessa região? Não é a ingerência externa dos Estados Unidos. Né? Não. Gera mais na animosidade um sentimento de mais repúdio ao que vem de fora. Inclusive a nós, né? Ao É. Ocidente, de modo geral. E Então, os acordos de Abrão que foram tanto, né, vendidos como agora vai dar tudo certo, vai trazer paz. Mas não é por aí, né? Se uhum. você só pensa no econômico e você não pensa na questão palestina, que vai sempre estar no pano de fundo, não tem como. Você vai ter que Isso. resolver uma questão. Essa questão tão delicada, e também a islamofobia e tantas minúcias que entram, né, o Exatamente. terrorismo, que foi tão elucubrado, né, como vindo do Islã. Se você deixar tudo isso de lado e achar que você vai fazer um acordo comercial e as coisas vão mudar e vai ter paz e vai estar tudo certo, não tem como, né? Isso seria ótimo se as coisas se resolvessem sozinhas, mas elas não se resolvem. Eu gostei quando você coloca Então, que não há neutralidade. Os Estados Unidos não são neutros, né, eles têm interesses não, econômicos, políticos, geopolíticos. exatamente. E a Uhum. ONU, por outro lado, a ONU é um organismo internacional e não supranacional. Portanto, não Exatamente. representa o interesse da humanidade, né, do povo palestino, ou do povo iraniano, ou do povo israelense. Isso, Ela está lá para representar o exatamente. que cada uma das potências, e isso gera divergência, gera atrito e gera uma paralisia da ONU, que é o que a gente está vendo, né? Em É, tantos momentos a ONU ficou paralisada por conta do veto que você explicou muito bem. Então, eu acho que eu até notei aqui que o que a gente tem visto é essa incapacidade da gente cumprir o direito internacional e cumprir a defesa dos direitos humanos, porque no fim das contas são é, seres humanos ali na faixa de Gaza, israelenses, palestinos isso. que estão morrendo, no Irã, etc., que estão ali em constante conflito com né, nós, o Ocidente, agentes externos tentando resolver sem qualquer capacidade, né, como você mesmo mencionou, não existe uma esperança para isso, para essa região. E a gente está aqui pensando em como que essas estratégias agravam, na verdade, né? Pioram a situação. Essas Não estratégias é que a gente não tenha, não é que não exista a solução, ela existe, mas ela depende daquilo que a gente falou no começo. A gente precisa descolonizar a nossa visão, a gente precisa se isso. posicionar de outra maneira, a gente precisa exigir outras coisas dos nossos governantes, do Estado Perfeito. que a gente está, né? E isso é muito importante. E a Uma parte diplomacia. boa que a gente tem visto é o quê? A gente está vendo novas alianças, a gente está vendo busca, né, de novos mercados, de novas alianças no sentido de viver melhor,
de estabelecer regimes que funcionem para todos, né? Para Um todos dentro do seu reposicionamento das estado. potências, né? Tipo China, Exatamente. Brasil, Então, BRICS, assim, se reposicionando no jogo. não, Essa multipolaridade também gera isso, né? Eu preciso negociar com todo mundo, então eu não isso. posso tomar um único partido, né? Eu preciso, né, tá ali circulando e defender direitos humanos, pega Existe uma melhor. dependência dos estados, né? Eles não conseguem viver sozinhos. Isso mesmo. Então, sem a multilateralidade, a gente vai ter um estado autoritário que vai achar que todos vão estar sujeitos, mas no final das contas, a mudança que está começando a acontecer é justamente que os estados não querem mais se submeter a isso. O sul global ele não quer mais se submeter a autoritarismos, ingerências, intervenções. Ele quer que dentro do seu próprio território, o seu próprio povo tome suas decisões e resolva suas coisas e faça o que é melhor para si. Claro que, né, a gente está falando do melhor possível, a gente sabe que, né, ninguém aqui é tão Inocente, né? liberal ao ponto de achar que assim tudo vai ficar perfeito, tudo vai dar certo. Mas algumas coisas podem dar certo, algumas coisas podem ser evitadas, e é isso que a gente vê que uma relação dessa tão forte que exporta medo, exporta inimizade, exporta armamentos. Isso, cara, prejudica demais a Preconceito, gente, uhum, polariza discriminação. demais e a gente acaba esquecendo que a gente precisa estar a favor dos nossos interesses aqui. Eu Né? vejo A a gente está questão agora vendo do isso na tarifaço. política. A A gente política está externa vendo na brasileira política tem uma brasileira, né? confusão, por exemplo, a gente fica ali, olhando, e no fim das contas a gente não olha para o interesse dos exportadores, porque muita gente perde com o tarifaço, né? E a É, população brasileira, quanto que isso pode gerar em efeito para a economia? A gente fica tão focado ali na disputa do Bolsonaro, e ideologias e tal, que a gente esquece que a política isso. externa tem que ser sempre em prol da cooperação. Então, por mais que a gente espera que o Trump ceda, né, que ele não implemente essa tarifa, e a gente vai sustentar nossa soberania, mas as consequências são dramáticas para nós como potência, né, do sul Claro. global. Então é muito delicado, não é simplesmente vamos fechar as portas para os Estados Unidos, né? Precisa de um Bem, diálogo, e mesmo para eles vai ter consequências internas claro, para eles eles já também, estão, né? né, os industriais já estão pressionando o Trump, porque o É, suco de laranja, nossa madeira, o aço já está taxado em 25%, mas vai é. encarecer, né? Tudo isso Os vai gerar um impacto sindicatos que interno, estavam meio que parados lá agora começaram a se mobilizar, mobilizar de é novo, estão importante, vendo né? que a coisa não É, tá como poderia estar, né? Então, assim, não é só um problema nosso do sul não, global, é um problema de cada país, né? Quando você tem governantes que tentam ser supra, uhum, aí não dá certo, né? A gente não, precisa entender que a negociação, a multilateralidade, ela a melhor ainda é a estratégia, né? melhor ferramenta de relações internacionais, né? É, Ainda é. a Né? Apesar diplomacia. de a gente fazer tantas críticas, ainda é o melhor meio da gente conseguir resolver diplomaticamente os problemas aí do mundo. Sem dúvida, Cláudia. Bom, então acredito que a gente está indo para o nosso finalmente, né? É, eu queria primeiro agradecer a participação de todos, agradecer a nossa equipe de apoio, né? O Samuel e a Juliane, que estão nos bastidores, ajudando na Isso. transmissão. E queria agradecer a todos que ficaram até esse momento, as perguntas, né? Eu acho que o debate foi muito rico. Cláudia, muito obrigada, foi uma aula, eu aprendi muito, acredito que a gente fez um debate super dinâmico. E também queria fazer o lembrete de vocês preencherem ali o formulário, né, do Forms, para terem a presença e a gente poder emitir o certificado para vocês. Eu vou passar a palavra para a Cláudia para falar do próxima conexão. E também essas palavras finais que você quer deixar, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, Lude. Foi um prazer estar aqui do outro lado aqui da mediação, né? Como convidada. Faz tempo que eu não falava sobre o meu tema, né? Sempre um prazer falar sobre, apesar de não ser um tema muito prazeroso, mas é importante a gente estar aqui, né? Falando sempre dessas questões polêmicas e que a gente precisa entender. Quanto mais a gente entende, mais a gente se posiciona de uma outra maneira, entende onde tá o problema, né? Onde as coisas não mudam, né? Porque as coisas não mudam. Mas foi um prazer estar aqui, agradeço a todos que participaram, a Juliane e o Samuel, que estão sempre aqui
com a gente, de monitores, nos ajudando pra caramba, nossos colegas pesquisadores aí que estão fazendo perguntas, participaram com a gente, professor, nosso coordenador aí também, professor Alexandro. E é isso, gente. Para agosto a gente tem. Eu estou para confirmar o Conexão número 5, que é para ser sobre Irã e Israel e a questão nuclear, mas ainda depende da professora ter os seus horários lá, então a gente ainda está definindo. E no dia 26 de agosto, a gente vai ter a nossa colega também, pesquisadora, a doutora Helena Salim Castro, e a gente vai falar também um pouco desse bastidor, só que na questão patriarcal, de gênero, aí, como isso interfere aí na ordem internacional. Então, em breve, a gente vai estar com os novos conexões no ar aí. E é isso, obrigada. Foi um prazer estar aqui de novo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Boa gente. noite, Até o próximo. obrigada.